Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, terça-feira, dia 31 de maio de 2022, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, fortalecer o nosso entendimento. Quero agradecer a você que já está inscrito no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. Não se esqueça de, ao final, dar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar este vídeo com seus queridos. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Também, se você tem alegria e liberdade do seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus, por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta estão aqui, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. E vamos então à palavra. Eu quero voltar naqueles versículos, né, de Hebreus 4, 14. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Hebreus 4,14, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Outra versão diz: conservemos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Acheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos receber graça e misericórdia, a fim de receber socorro em ocasião oportuna. Também, Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: conservemos firmes a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Provérbios 6, versículo 2 diz: estás preso com as palavras da tua boca. Deixa eu pegar aqui nessa versão. Glória a Deus. Enredaste-te com as palavras da tua boca, estás preso com o que disse os teus lábios. Então, queridos, e também Provérbios 18, 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e todo aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Veja que nós estamos tratando sobre a confissão, a importância da confissão. Quando eu falo confissão aqui, é a declaração daquilo que a palavra de Deus diz, é concordar com Deus, é falar o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E nós temos um exemplo disso, do Jesus. Ele andou à luz daquilo que ele confessava. Ele conhecia as Escrituras, sabia que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus, e o tempo todo ele falava sobre isso, ele confessava isso que ele era. E a gente sabe que ele veio e então cumpriu o seu propósito. E a fé, que dela segue aquilo que nós confessamos. Sabe? Não tem como a gente confessar contrariamente à palavra de Deus e os milagres de Deus acontecer. Então, as nossas confissões, aquilo que nós estamos declarando com a nossa boca, constroem a estrada pela qual a fé transporta tudo aquilo que já está na palavra. Tudo que já está prometido por Deus na sua palavra. E quando nós confessamos alinhados com a palavra, nós acionamos a nossa fé. E o Espírito Santo, ele se responsabiliza, ele é o responsável por cumprir a palavra de Deus aqui na terra. E aí o poder de Deus, o Espírito Santo, entra em ação e transforma aquela palavra que sai da nossa boca, alinhada com a palavra de Deus, em realidade. Então, você precisa entender que você nunca vai estar acima da sua confissão. Sempre você vai estar recebendo aquilo que você crê com o coração e confessa com a sua boca. Você jamais vai usufruir das riquezas, de tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós, conquistou para você na cruz do Calvário. Você não vai usufruir se você não confessar. Sabe, queridos? Você vai descobrir que confessar aquilo que Jesus é. Quem é Jesus? O Filho de Deus, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, o nosso advogado nos céus, o nosso Salvador, o nosso libertador.
e confessar tudo aquilo que ele fez por mim e por você, através da redenção ali na cruz do Calvário. Confessar de quem eu e você somos nele. E tudo isso, querido, antecede ao que nós vamos experimentar. Veja que Paulo, lá em Romanos 10, versículo 9 e 10, ele nos mostra que a salvação primeiro precisa da confissão. A salvação, ela segue a confissão. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a salvação vem após a confissão de Jesus como Senhor, crendo no coração, né, que ele ali na cruz do Calvário pagou o preço dos nossos pecados, ele nos substituiu ali. Amém, querido? Então, também com relação ao recebimento do Espírito Santo, primeiro é a confissão, depois acontece o milagre. A nossa cura também, ela só acontece após a confissão daquilo que nós cremos na palavra. E a palavra de Deus diz em Isaías 53, versículo 4 e 5, diz: certamente ou verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ou ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Confessar aquilo que Mateus diz em Mateus 8, versículo 16 e 17, que ele diz, ao cair da tarde, ao entardecer, algumas versões diz assim, trouxeram para Jesus, muitos endemoniados e enfermos, e ele meramente com a palavra expulsava os demônios e curava a todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Verdadeiramente ele carregou com as nossas enfermidades. Mateus estava falando dessa profecia de Isaías 53, 4 e 5. 30 anos depois que Jesus já havia morrido ali naquela cruz e ressuscitou e foi assunto aos céus, aonde ele se assentou à direita de Deus Pai, depois que a obra foi consumada, Pedro, em sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, Pedro diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo no madeiro, se referindo à cruz lá 30 anos atrás, carregando ele mesmo em seu corpo no madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Então, nós fomos curados, querido, não agora, nós já fomos curados há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus foi ali na cruz e ele pagou o preço da nossa salvação e da nossa cura. Algumas pessoas, queridos, conservam a sua confissão mesmo diante de circunstâncias contrárias. Mesmo que a circunstância indique, né, uma derrota aparente, elas mantêm a sua confissão e porque mantêm a sua confissão, crendo, o milagre acontece. A palavra se manifesta. Sabe, querido, a gente não pode ter uma confissão dupla. Uma hora a gente confessa a palavra de Deus que cremos e outra hora confessamos que cremos na circunstância, naquilo que nós estamos vendo com os nossos sentidos. Não. Confesse a absoluta integridade da palavra, porque Deus é íntegro e a palavra dele se cumpre, Deus não mente. E aí, queridos, balbal para o inimigo, balbal para a circunstância. As circunstâncias vai ter que se alinhar à palavra. A nossa confissão que desafia as circunstâncias, a nossa confissão desafia aquilo que o mundo indica, os diagnósticos, os prognósticos. A nossa confissão faz com que o poder de Deus seja liberado e a palavra de Deus se cumpra. Aquilo que a palavra de Deus diz aconteça em nossas vidas. O cristianismo, querido, não é uma religião. O cristianismo é a grande confissão da obra redentora de Jesus Cristo, confissão da palavra de Deus. E o cristianismo, o cabeça do cristianismo é Jesus. E confessar Jesus e tudo aquilo que ele realizou, tudo aquilo que ele já realizou ali, através da redenção na cruz do Calvário, querido, traz para nós tudo aquilo que ele conquistou, toda a riqueza da herança, né? Nós nos tornamos filhos de Deus quando confessamos Jesus
como Senhor e Salvador, porque nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, nascemos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, tudo que é de Deus, nós passa a ser também nosso, porque nós nos tornamos filhos de Deus. Sabe, querido? E Deus não tem nada de ruim para nós. Deus tem bênção sem medida, Deus tem cura, Deus tem provisão, Deus tem libertação, Deus tem milagres, Deus tem proteção, Deus tem paz, tem alegria, tem saúde divina para todos nós. Então, se interesse, se disponha a ler a palavra, a meditar na palavra, a reter a palavra no seu espírito e a declarar com a sua boca a palavra de Deus, porque Deus se encarrega dele, vela pela sua palavra para cumprir, e você vai experimentar muitos milagres da parte de Deus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Opa, caiu um livro ali. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, Pai. Te agradeço por essa palavra sendo edificadora, sendo transformadora na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço por cada um tomando consciência da importância da confissão, da importância de nós discernirmos aquilo que nós estamos declarando com a nossa boca e que possamos fazer isso em alinhados com a Tua Palavra, declarando a Tua Palavra para que possamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor já nos deu por intermédio da redenção em Cristo. Te agradeço, Pai, pela cura da Clarice, da Fernanda e do Rodrigo. Te agradeço pela cura do Edilton, irmão da Georgina. Te agradeço pela cura do Fernando e do Sérgio Bandeira, da Viviane, filha da Zéza. Cura e libertação da Laís e do Jorginho Lobato, da Laurinha. Muito obrigado, Pai, pela cura também do Binha, do Germa. Muito obrigado, Pai, pelo Teu favor e Tua graça sobre a vida da Juliana e da Fernanda Gama, nessa causa delas, nos concursos. Favor e graça para a Norma e o Ivan, da Val e o Rafael, Karina e Raíssa. Te agradeço por favor e graça nessa causa do nosso amigo e irmão pastor Paulo Marra, essa causa na justiça. Te agradecemos pela vitória dele, também pela vitória da Marlene Lopes, nessa causa na justiça. Muito obrigado, Pai, por tudo. Te agradecemos, Pai, pelas famílias da Val, da Sandra Paz, da minha mãe, Dona Otacília, da Benedita, minha sogra, da Patrícia e do Luiz Eduardo Mergulhão e todas as famílias da Vida Plena Ministério Internacional. Sobre cada uma dessas famílias eu declaro paz, saúde, salvação, libertação, alegria, harmonia, provisão, proteção, livramentos e prosperidade do céu em nome de Jesus Cristo. Amém. Te agradeço, Pai, pela gravidez da Josi, irmã da Marleninha Lopes, e pela gravidez da Jade, que é neta da irmã Maria Della Célia. Te agradeço, Pai. Te agradeço por esses bebês desenvolvendo normalmente e, ao final, um parto rápido e fácil, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, de fazer o seu comentário. Fiquem na paz e até a próxima.